Vamos lá então, pessoal, falar sobre a sequência da nossa citologia, tá? Vou passar aqui o slide, tá? E nessa sequência nós vamos falar das organelas celulares, tá? Então aqui, pessoal, nós temos duas células para comparar, uma célula da esquerda, tá? Célula animal, a da direita uma célula vegetal, onde no animal a gente tem a membrana com poros, né? A carioteca, o retículo endoplasmático rugoso aqui, mitocôndrias, complexo golgiense, tá? Até vou me tocar de lado aqui, depois eu volto. Mitocôndria, retículo endoplasmático liso, tá? O lisossomo, centríolo, tá? Membrana plasmática, para ver todas as estruturas. E aqui nós temos a célula vegetal, que tem uma parede celular, que não existe no animal, mas o mesmo retículo, o mesmo Golgi, lisossomo, retículo rugoso, a mesma membrana na carioteca, né? Aquela carioteca, o nucleolo também, ribossomo também. Aí tem aqui cloroplasto, cloroplasto esse que não existe na célula animal. E um grande vacúolo, que aqui também não está presente. Eu só vou sair desse modo aqui um pouquinho, pessoal, só para eu poder ajeitar aqui melhor um pouco, tá ok? Isto. Ajeitar um pouquinho melhor. Só para ficar tudo certinho aqui. Então o cloroplasto aqui, a membrana celular, normal, tudo igual. Com exceção do quê? Da presença do vacúolo, desse cloroplasto e da parede celular, tá? Isso diferencia a célula vegetal da célula animal. Organelas. Ribossomos. Tá nas duas. Só existe uma célula, pessoal, que não tem ribossomo, que são as hemácias. E por que as hemácias não têm ribossomo, pessoal? Por um simples motivo, tá? A hemácia, ela não tem núcleo. E se não tem núcleo, não vai ter como ter síntese proteica. Então não adianta ter ribossomos para fazer a síntese de proteínas, uma vez que não há a síntese de proteínas, tá? Então esse é um ponto importante. Tranquilo? Como é que são os ribossomos, pessoal? Não interessa qual é a célula, ele é feito de RNA, possuem duas subunidades, subunidades responsáveis pela síntese de proteínas. A menor se ajuda a se fixar ao RNA mensageiro e a maior une os aminoácidos dentro dela. Tá? Então as duas estão envolvidas no processo, as duas subunidades. Pode ser encontrado livre na célula, um ribossomo aqui solto, outro lá, eles presos a uma fita de RNA mensageiro, que nós chamamos de polissomos nesse caso. O nome original era polirribossomos, mas como só existia o polirribossomo, não existia nenhum outro, ficou só polissomos. E preso ao retículo endoplasmático, tá? Preso ao retículo endoplasmático, formando o chamado retículo granular. Certo, pessoal? Tem problemas? Bom, o que acontece aqui? O ribossomo está presente, então, em todas as células, menos na hemácia, tá? Hemácia dos mamíferos, que são anucleadas, tá? Menos nas hemácias dos mamíferos, no resto ele está. Ah, na célula procarionte também? Sim, também. É a única organela presente numa célula procarionte. Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, o nome retículo quer dizer em forma de rede. Ele vem de uma invaginação, tá? Ela vai invaginar a membrana e vai formar um sistema de canais dentro da célula. Tanto é que ele também já foi chamado de sistema vacuolar citoplasmático, que ele forma saquinhos internos, né? Todos esses saquinhos internos vão cumprir funções. Só que ele vai da membrana até
o núcleo, tudo é uma coisa só. Os desenhos de células aparecem coisas separadas, mas na real não são coisas separadas. Esse encanamento é por dentro de toda a célula. E tu vai ter dois tipos de retículo em função disso. Um muito próximo ao núcleo e o outro mais distante do núcleo. O que fica um pouco mais distante do núcleo ele é chamado de retículo endoplasmático agranular ou liso. Qualquer um dos dois nomes é possível. O agranular é o nome mais antigo, depois virou para liso, acho que a maioria de vocês aprendeu com o nome de liso, e agora eles estão na nomenclatura mais moderna voltando a chamar de agranular. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Certo? O que mais que eu tenho que saber aqui, pessoal? Esse retículo endoplasmático agranular ou liso, ele cumpre funções. Armazenamento. Ele armazena de tudo um pouco, tá, pessoal? De tudo um pouco. Principalmente alguns elementos importantes para o nosso corpo, como, por exemplo, o cálcio, que é armazenado em grande quantidade no retículo endoplasmático, tá? Então, tudo que for de reserva é armazenado ali, tá? Então, tecidos que tenham que fazer reserva tem que ter mais retículo endoplasmático. Transporte dentro da célula. Por que eu botei dentro da célula? Para tu não te enganar. Se transporte, exportou uma substância. A exportação não tem a ver com o retículo. O retículo é transporte dentro da célula. Não sei se vocês lembram que na aula passada eu falei que o citoplasma tinha um movimento contínuo e desordenado, que ele fazia, como a gente pode dizer, um movimento browniano, aquele contínuo e desordenado, tá? Então, o que acontece? Eu quero que uma substância saia daqui e chegue lá no ponto, eu não posso esperar que com esse movimento contínuo e desordenado um dia ela chegue lá. Então, o que se faz? Simplesmente se pega essa substância e joga para dentro do retículo. Como ele está ali isolado, não está boiando no líquido, ela vai migrar em função da atração elétrica, indo diretamente para o ponto que precisa. Aí tu vai me dizer assim, tá, mas eu não entendi bem assim, tá, o transporte, tá, ele vai para o canal, mas por que está armazenando? É muito difícil querer fazer entender o armazenamento do retículo, mas eu só tenho uma forma, que é a forma que eu acho melhor, que é saquinho de chá, pessoal. Imaginem um saquinho de chá. O que acontece com o saquinho de chá? Tu coloca o saquinho de chá dentro de uma xícara com água quente e ele aos poucos vai passando gosto do chá, além do gosto do chá, ele vai passando uma cor igual a do chá. Isso que vai acontecer, eu coloco tudo dentro desse saquinho, porque o retículo não deixa de ser um saquinho, e aí ele fica lá dentro, conforme vai tendo necessidade, vai passando por difusão aos poucos, e aí vai entrando dentro daquela célula e sendo utilizado. Enquanto está lá dentro e não tem o processo de difusão, ele está armazenado. Assim que começar, ele começa a ser utilizado. Tá? Síntese de lipídios, é ele que forma todos os lipídios a serem usados pela célula e pelo corpo de quem tem aquela célula. Então, por exemplo, nosso corpo, os hormônios sexuais são esteroides, o colesterol, um esteroide também, são lipídios. Isso é feito no retículo endoplasmático liso, tá? No retículo endoplasmático liso das células. É importante, tá? Então, tudo que é produzido ali tem que ter um retículo em grande quantidade, certo? Síntese de lipídios foi metabolismo de toxinas, toda e qualquer toxina. E eu vou colocar como toxina aqui, pessoal, apesar de o nome não ser bem apropriado, mas botar assim, medicações, drogas ilícitas, drogas lícitas, né? Todas elas são metabolizadas dentro do teu retículo. E como isso é papel do fígado, pessoal, tá? É papel do fígado, o que vai acontecer? Nós temos, então, um ponto importante. No fígado, as células do fígado, como é que a gente chama de células do fígado, para lembrar? Hepatócitos. Os hepatócitos vão ter grande quantidade de retículo endoplasmático liso.
é ele que forma o peroxissomo e é ele que forma o complexo golgiense. É ele que origina essas duas outras organelas. Importante agora aqui, assim, ó. Dependendo do livro que vocês pesquisarem, vocês vão ver que o peroxissomo se origina dentro do retículo endoplasmático liso. Outros livros trarão que ele se origina a partir do complexo golgiense. Ou qualquer coisa que diga Golgi, tá? Complexo golgiense, aparelho de Golgi, substância de Golgi, qualquer coisa assim, tá? Dentro do complexo golgiense. Por quê? Porque o complexo golgiense é ele que origina o lisossomo. E a estrutura física do peroxissomo é exatamente igual à do lisossomo. Uma membrana com enzimas dentro, nada além, tá? Então faz até sentido se dizer que é do complexo de Golgi. Mas uma das funções do peroxissomo está dentro das funções do retículo. Depois eu vou entrar em contato, vou falar mais sobre isso, né? Então, né, não preciso citar agora, mas a função do peroxissomo faz parte de uma das funções do liso. Então também faz sentido que ele tenha sido produzido pelo retículo liso. Tá? Então tudo faz sentido, tanto uma quanto a outra estrutura. Tá? Então, por que eu optei em botar aqui? Porque a URGS põe aqui. Pura e simplesmente por isso. É o que a URGS faz, eu ponho aqui. Nós temos que saber como a URGS quer. Ah, mas se não é o correto, eu vou dizer, desculpa, mas eu vou ser bem honesto contigo. Não importa o que é correto, importa o que a URGS quer. Porque nós estamos aqui para passar na URGS. Né? E se a URGS quer que seja no retículo, vai ser no retículo para nós. Depois na faculdade tu pode querer alterar qualquer coisa, tá? Mas agora não. Certo, pessoal? Retículo endoplasmático granular, rugoso ou ergastoplasma. Tudo é a mesma coisa. Granular, rugoso ou ergastoplasma. Por que ele é chamado de granular? Porque ele tem grãozinhos presos a ele. Que grãozinhos são esses? O ribossomo que nós vimos há pouco. Tá? Então os ribossomos vão ficar aderidos à parede do retículo e aí ele vai ser chamado de granular, que foi o primeiro nome, porque tem grãozinhos. Rugoso, pessoal, foi um termo que foi utilizado por um longo período de tempo e talvez muitos de vocês tenham aprendido já só como rugoso, tá? Esse rugoso, ele vai ter uma aspereza, daí o termo rugoso, tá? Porque quando a gente pensa em rugoso, a gente acaba pensando em ruga, e ele não tem rugas, ele tem grãozinhos. Então essa aspereza dá o nome de rugoso também, porque o rugoso ele pode ser usado com esse sentido, tá? Ele pode ser usado com esse sentido, que é justamente ser áspero. E ergastoplasma, que é um outro nome possível. Aliás, bom nome para filho, né? Tá? A síntese de proteínas para exportação é feita dentro desse retículo. Eu disse para vocês que quem fazia a síntese era o ribossomo, e é o ribossomo, tá, pessoal? Mas o retículo vai fazer as proteínas que vão ser exportadas. Toda que vai ser exportada da célula é aqui dentro que faz. As de uso da célula vão ser feitas pelos polissomos que a gente falou antes. Então, vai ser exportado da célula, rugoso. Para uso da célula, polissomo, tá? Isso quer dizer o quê? Por exemplo, todas as células glandulares que secretam substâncias, elas exportam substâncias. Então, essas células têm que ser riquíssimas em complexo de Golgi, porque a proteína... de Golgi e de granular, porque a proteína de exportação ela é feita no retículo granular. Mas tem que ter o Golgi também. Eu me atravessei aqui, mas tem que ter o Golgi também, tá? E ele forma a carioteca. Isso também quer te dizer que a carioteca também tem ribossomos aderidos a ela. Ok, pessoal? Então a porção mais próxima do núcleo vai estar cheia de ribossomos para fazer a síntese de proteínas, tá? Vai estar cheia de ribossomos para a síntese de proteínas. E aí aqui vai ser produzida as proteínas de exportação.
E a parte mais distal do retículo, vai estar mais próxima à membrana, vai ser a parte que vai estar agindo em relação às outras organelas. Então, vai ser o liso. Tudo como se fosse uma coisa só. Ok? Vamos passar para o próximo slide. E aqui eu tenho assim. Complexo golgiense, ele tem essa estrutura aqui, tá? De saquinhos achatados. Ele tem uma face cis e uma face trans. A face cis, que fica voltada para o retículo endoplasmático rugoso, é a que vai receber as proteínas de exportação. Então, as proteínas de exportação vão ser levadas até o Golgi na face cis. E ele vai passando de vesícula a vesícula até depois exportar essa substância na face trans dele. Então, ele absorve por um lado e exporta pelo outro. Tá? Então, entraria por aqui pela face cis a proteína de exportação e vai sair pela trans, na forma de vesículas secretoras, tá? Ou vesículas secretoras, se for uma só. Tranquilo? Cada partezinha do Golgi é chamado de saco achatado ou cisterna. Se tu lembra o que é uma cisterna, a cisterna é um depósito de água. Mas a cisterna original era o nome dado aos cantis que existiam, que eram usados pelos árabes nômades. Tá? E esses árabes nômades, eles carregavam uns sacos de couro grandes, enormes, cheios de água para atravessar o deserto. E aí eles chamavam de cisterna. Então aí é o caso certo, tá, das coisas ali. Se estão ouvindo algum barulho, meu cachorro atacando o bicho de pelúcia dele, tá? Bom, esse complexo de Golgi, ele faz várias coisas. Primeira delas, ele forma o acrossomo. Ele forma o acrossomo. Esse acrossomo é aquela ponteira que existe no espermatozoide, tá? É a ponteira que existe no espermatozoide. E essa ponteira, tá, vai permitir a entrada do espermatozoide no óvulo. É ele que vai fazer a entrada do espermatozoide no óvulo. Tá? Vai entrar ali. Ele vai acumular uma enzima chamada hialuronidase. Tá? E essa enzima é que vai fazer passar pelo ácido hialurônico que tem ao redor do óvulo. Tá? Vai passar pelo esse ácido hialurônico e o espermatozoide vai entrar. Espécie humana, pessoal, é sempre um espermatozoide para cada óvulo. É um espermatozoide para cada óvulo. Tranquilo? Mesmo em caso de gêmeos, tá? Se for gêmeos univitelinos, é um espermatozoide, um óvulo, forma um zigoto. E depois que as estruturas se duplicam. Se é gêmeos bivitelinos, são 2 óvulos e 2 espermatozoides. Um para cada óvulo. Tá? Não tem como entrar 2 não entra, um não vai ter o que fazer. Então, pessoal, é sempre isso. Ok? Tranquilinho até aí? Ótimo. Então, tem que saber que nós temos essa diferenciação. Deixa eu fazer um comentário breve aqui, rápido, assim, ó. Em termos de reprodução humana, pode quase tudo, tá, pessoal? Pode quase tudo. Até mesmo gêmeos de pais diferentes. Tudo é possível, tá? Mas só para ter uma noção. Bom, o que vai acontecer? É esse complexo de Golgi que forma esse acrossomo que eu falei, que entra no espermatozoide. Mas como é que isso acontece? Quando a célula espermátide está se transformando em espermatozoide, elas se fundem. E ao se fundir, elas formam uma peça única, como se fosse uma ponteira. E aí essa ponteira vai acumular essa enzima em grande quantidade. E por isso o nome, pessoal, tá? Por isso o nome que é acrossomo. Acros é a extremidade, é o corpo da extremidade. Ela também forma o lisossomo, que é uma outra organela que a gente já vai falar logo abaixo, como vocês podem ver pelo slide, tá? O lisossomo. Ele faz síntese de polissacarídeos.
Então, toda aquela celulose, amido, quitina, glicogênio, tudo isso é formado dentro do complexo de Golgi. Toda a estrutura, aquelas reações entre as moléculas dos monossacarídeos ocorre dentro dele, é lá dentro que acontece esse processo. Tá? Ele vai ser responsável pela secreção celular, afinal de contas é ele que forma as vesículas secretoras, tá? Ele que forma as vesículas secretoras, então é ali que tu vai ter a estrutura, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilinho? Ótimo. Então é ele que vai formar todas as coisas. Então, celulose, glicogênio, amido, quitina, tudo dentro dele. E ele faz armazenamento de tudo que é tipo de substância também, mas principalmente proteína. Por que principalmente? Se ele for formar o acrossomo, ele tem que ter a enzima hialuronidase. Toda enzima, como a gente já viu, é uma proteína. Tá? Toda enzima é uma proteína. Se ele formar o lisossomo tem enzimas digestivas e toda enzima é uma proteína. Ok? Se ele fizer secreção celular e for uma glândula do nosso sistema digestório, tem enzimas, e enzimas são proteínas. Se tiver no nosso sistema hormonal, 90% dos nossos hormônios são proteínas. Então, principalmente proteína. Tá? Que ele armazena. Ok, pessoal. Tranquilinho? Maravilha. Não, se ficar dúvida, pessoal, a gente entra em contato por WhatsApp, vamos fazer aquela live para tirar as dúvidas. Eu já vou postar logo após a aula os exercícios para vocês fazerem, tá? Exercícios para envolver membrana e citoplasma, uma bateria bem longa de exercícios, para vocês fazerem e a gente combinar aquela live para tirar dúvida. Eu estou muito contrariado com essas aulas em vídeo, a gente não poder estar se vendo aí para fazer essas aulas, porque a falta da interação com vocês me desanima um pouco, eu gosto de ver a cara de vocês ali, as reações, e às vezes mesmo que tenha com vergonha de perguntar, vendo pela cara, eu vejo às vezes que não entenderam, eu já consigo visualizar com isso e mudar um pouco o rumo da minha aula. E assim, para mim, fica mais quadrada a aula, né? Então, eu acho mais chatinho por causa disso, tá, pessoal? Por isso que parece às vezes que eu tô meio desanimadinho. Não estou desanimado, é que sinto falta de vocês na minha frente. É esse o problema, tá? Então, pessoal, vamos lá. Lisossomo. Lise quer dizer quebra, destruição. Somo, corpo, é o corpo, destruição. Ele tem 3 funções básicas. O complexo de Golgi tem 5 funções, uma bem diferente da outra. Aqui, quase elas, todas as funções dele são interligadas, ou tem muita coisa a ver. O retículo tem um monte de função, e por isso que Golgi, retículo, cai muito mais do que lisossomo na prova. Mas é uma organela que ainda cai bastante também, tá? Ainda cai bastante também. Tranquilo, pessoal? Então, assim, ele faz autólise. Autólise, uma tradução literal, seria autodestruição. E, pessoal, é ridículo achar que o lisossomo vai se autodestruir, porque seria imbecil ter uma organela que a função é se destruir a si própria. É a autodestruição da célula. Quando uma célula do teu corpo tem que se destruir, tá? Ou tem que ser destruída, ou ela é programada para ser destruída, aí tu vai fazer a autólise. Existe um processo que eu não botei aqui, mas depois eu coloco para vocês. Quando eu acertar os slides, eu vou mandar, além da aula, os slides para vocês, tá? Eu coloco essa palavrinha para alterar o slide, para não ficar alterando agora aqui. Não, podemos alterar aqui, né? Sem problema nenhum, vamos sair desse modo aí de novo. Já vou alterar aqui. Desculpa, mas meu computador tá trancando pra caramba. Tá, entrou ali. Tá. Já alterei aqui. Tá?
vamos voltar ao normal. Não voltou. Tinha que ter voltado. Tinha que ter voltado ao normal, mas não voltou. Vamos lá. Tá aqui. Agora está no normal. Vamos lá. A apoptose é um processo que se chama morte programada. Tá? Tem células que estão programadas para morrer. Até parece 2 títulos de filmes do Netflix, né? Morte programada ou programado para morrer. A apoptose tem algumas células do nosso corpo que são programadas assim. Por exemplo, tinham membranas interdigitais quando a gente era feto, membraninhas entre os dedos. Essas células estavam aqui, elas tinham um gene da programação para morrer. Então aconteceu a autólise. Os lisossomos destruíram todas as estruturas da célula, levando a célula à morte e rompendo a membrana também. Ele faz o rompimento, a destruição total da célula. Ok? Autofagia, numa tradução literal, quer dizer comer a si próprio. E se vai comer a si próprio, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Nessa autofagia, o comer a si próprio quer dizer que ele vai comer partes da própria célula, não é ele mesmo. Ele vai criar o que a gente chama de um vacúolo autofágico, e esse vacúolo autofágico vai envolver aquela estrutura, tem que ser dissolvida, e a partir do momento que envolveu, destrói aquela estrutura e deixa de existir, tá? A gente fala um vacúolo autofágico aqui. Ok, pessoal? Existe um probleminha aí agora que a gente tem que saber. Qual é o probleminha, pessoal? O probleminha ele é básico e simples, que é... Digamos que eu queira destruir a sala que eu estou aqui, que é a sala da minha churrasqueira. Quero destruir essa sala. Eu tenho que destruir ela toda de uma vez só ou eu posso ir destruindo aos poucos? Tu vai me dizer, claro que tu pode ir destruindo aos poucos, vai destruindo, não precisa destruir tudo na mesma hora. A mesma coisa com a célula. Então é muito difícil estabelecer o limite de onde terminou a autofagia e onde começou a autólise. Então, às vezes, em prova, parece como se fosse a mesma coisa, mas não é, tá? Mas não é a mesma coisa. Tá ok, pessoal? Isso é claro para vocês? Então, tá muito bom. Então, o que tu tem que fazer quando tiver uma questão sobre isso? Vamos ver se está claro. Tu tem que ler o enunciado e tu vê. Destruição celular. Ótimo, vou olhar nas alternativas. E aí eu vou ver. O que a questão fala da destruição celular? Fala que a célula é programada para morrer. Se o problema é a programação, o nome, a resposta é apoptose. Se é a destruição da própria célula, vamos olhar como é que é. Se for destruição total, seria autólise. Se for parcial, seria autofagia. Mas o que eu vou fazer? Vou olhar nas alternativas. Quando eu olhar nas alternativas, se tem os dois nomes, autólise e autofagia, sim, eu vou pela definição. Autólise total, autofagia parcial. Mas se só tiver uma delas, marca que tiver. Essa é a ideia. Certo, pessoal? Tranquilo? Digestão celular. O lisossomo é que vai digerir. Então, quando tu faz a fagocitose, se vocês forem olhando o esqueminha, sinceramente eu não sei se aparece isso, espero que sim, mas eu estou com o mouse sobre a tela aqui. Tá? Então, acho que deve estar sendo filmado, deve estar aparecendo esse mouse. Mas tem uma estrutura verdinha para o lado de fora e ela vai entrando na célula. Por favor, sigam a setinha que tem ali. Ela está entrando, está acontecendo o quê? Uma fagocitose ou uma pinocitose. E aí eu formei o fagossomo ou pinossomo. Aí o lisossomo, ó, que está vindo do complexo de Golgi, porque é o Golgi que forma o lisossomo, está migrando de encontro a esse fagossomo. Aí ele se funde ao fagossomo, ó, o vermelhinho junto com o branquinho, e forma um rosinha, que é o vacúolo digestivo. Aqui dentro desse vacúolo digestivo irá acontecer a digestão. E essa digestão vai fazer com que dissolva aquelas partículas, o que pode ser absorvido e passar pela membrana vai, e o que não pode ser absorvido nem utilizado, segue a seta, ó, ele vai para o lado de fora, fazendo aquela plasmocitose que nós vimos na última aula. Ok, pessoal?
Tranquilo? Então, ó, fagocitose, forma um fagossomo, o lisossomo vem do Golgi, se funde, forma um vacúolo digestivo, digere, absorve o que precisa e o que não precisa está sendo eliminado. Foi, pessoal? Tranquilo? Maravilha! Então, vamos ao próximo aqui. Peroxissomo. Vou ficar aqui embaixo por enquanto, pessoal, porque eu quero falar do peroxissomo lá em cima, depois eu me transfiro lá para cima do slide. Peroxissomos são o quê? São vesículas responsáveis pela desintoxicação e oxidação nas células. Elas vão oxidar as coisas e eliminar o material tóxico, desintoxicar a célula. Por isso que tem a ver com o retículo que eu falei antes. Lembra que eu disse que a função do peroxissomo tem a ver com a função do retículo, que é a desintoxicação. Então, faz sentido eu dizer que é no retículo endoplasmático que ela é formada, tá? Ela tem uma série de enzimas, tem mais de 40 enzimas lá dentro, tá? Mas a principal é a catalase. E a catalase é que quebra a água oxigenada que se forma nos processos metabólicos do nosso corpo, tá? Aliás, é por isso que se chama peroxissomo. Peroxissomo, tá? Ele tem o quê, pessoal? Ele vai ter corpo, somo, peróxido de hidrogênio. Lembra? Esse é o nome da água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Então, peroxissomo é o que quebra o peróxido de hidrogênio. Tá legal, pessoal? Sem problemas? Então, estamos aí. Desculpa, mas é dor no pescoço mesmo. Tá? Então, vamos lá. Esse vai quebrar, vai liberar oxigênio, ó, quebra aqui a reação, quebra a oxigenado, formando água e oxigênio. E esse oxigênio, que eu botei na oxidação, vai ajudar a oxidar as estruturas do teu corpo. Então, o peroxissomo também tem a ver com o envelhecimento. Aquelas pessoas que parecem ter menos idade do que realmente têm, ou ao contrário, mais idade do que realmente têm. Por quê? Porque o nível de oxidação foi maior, vai oxidar uma pontinha lá dos cromossomos, que a gente chama de telômeros, e isso vai dar a idade celular, tá? Tem um ponto bem importante, esses peroxissomos. E por isso que também tudo que é anti-velhice é antioxidante. Tá? Tranquilo, pessoal? Centríolo ou centro celular. Deixa eu passar ele aqui para cima, me passar aqui para cima agora. Deu? Centríolo ou centro celular, pessoal, ele é constituído por 9 grupos de 3 microtúbulos, tubulina, como vocês podem ver aqui o desenho, tá? 3 tubinhos ligados em 3 tubinhos, ligados em 3 tubinhos, ligados em 3 tubinhos, né? Que vai a estrutura aqui, tá? Eles formam esses centríolos. O centríolo não está presente nos vegetais classificados como gimnosperma e angiosperma. Eles não têm nesses vegetais aí. E por isso que se dá um probleminha, que é a primeira função, que é o fuso cromático, já vou explicar, mas ele não tem, ele só tem células teoricamente de origem animal ou classificadas como células animais, entra protozoários também. A primeira função dele é orientar a formação do fuso acromático ou fuso mitótico. Esse fuso acromático ou fuso mitótico, ele é a estrutura que se forma quando vai acontecer a divisão celular, e a orientação toda é para ele. Por isso que os centríolos migram para os polos para orientar de onde para onde os tubos têm que ser formados. Por isso que eu estou botando na orientação dos tubos aqui, tá? Do fuso acromático. E é ele que vai formar cílios e flagelos. Só que quando ele forma cílio e flagelo, a composição dele muda. Ele não fica 9 grupos de 3, ele fica 9 grupos de 2, mais 2, que são mais 2 centrais, tá, pessoal? Com 2 bem no centro aqui, como mostra a estrutura aqui. O axonema seria a estrutura do cílio aqui. Os braços de adenina é o que liga os grupinhos, né, os microtúbulos todos entre eles. Tranquilo, pessoal? Isso aqui tu vai ter a noção de como é um corte, um cílio ou um flagelo. Eles são iguais, tá? Cílio e flagelo são totalmente iguais. O que muda é o tamanho e em função do tamanho em quantidade.
Cílio normalmente tem um monte em toda a célula, e flagelo tem 1, 2, 4, 8, tem um número pequeno reduzido. O cílio produz um nado em espiral, assim, o flagelo com aquela cauda batendo vai dar uma propulsão muito, muito maior, tá, pessoal? Então é importante aqui. Tranquilo aqui? Vamos passar para o próximo slide, então. Vacúolos, pessoal. Vacúolo tem o armazenamento de substância. Vacúolo, se estiver assim, vacúolo, somente vacúolo, nós queremos falar do vacúolo da célula vegetal. Como mostra o desenho aí, ele é bem grande esse vacúolo, tá? Ele é bem grande e toma conta. Mas depois tem as observações que eu vou botar aqui para vocês. E ele serve para quê? Armazenamento de substâncias. Que substância? Ele armazena amido. Amido na forma de grão de amido, tá? Ele vai também armazenar proteínas na forma do grão de proteína. Só que o grão de proteína se chama grão de aleurona. É grão de aleurona, tá? Esse é o nome do grão de proteína. Lipídios na forma de gota. Lembrem, os vegetais só não têm gordura, só tem óleos. Então, como é óleos, eles formam gotinhas dentro desse vacúolo, tá? E alcaloides. Alcaloides são substâncias que têm um caráter mais básico, e essa substância com caráter mais básico, ela vai servir para uma série de fatores. Muitas delas, e aí que tomaram uma importância maior, é que elas eram usadas como medicamentos. Foram ou são utilizadas como medicamentos, tá? Exemplo de um alcaloide, morfina, tá? Que é um opiáceo. A morfina, ela é extraída do vacúolo. Melhor até, porque o opiáceo até não poderia ser citado de forma correta aqui. O melhor seria cocaína. Cocaína, tu tem no vacúolo, se tu for para Bolívia, por exemplo, ou Peru, tu vai ter chá com folhas de coca, principalmente na Bolívia, tá? Chá com folhas de coca, folha de coca em saquinho para ser vendido, que não tem nada a ver com a coca droga, tá? Que essa tem uma série de reações químicas até extrair e formar aquele pó todo que tem. E potencializar o elemento cocaína, né? Aqui não, aqui é a cocaína pura, que é estimula o metabolismo, então já foi utilizado, tá? Nicotina, que já foi utilizado também, para cicatrizante, como um emplastro, não fumando, né? Então, alcaloides de forma geral. É a base da chamada fitoterapia, né? Terapia através do uso de vegetais, baseada nos alcaloides que tem dentro dos vacúolos. E é a concentração do vacúolo que vai determinar se a célula absorve ou perde água. Se absorve ou perde água. É a concentração dele que vai determinar isso aí, porque ele armazena tudo lá dentro. Tá? Tranquilo, pessoal? Bom, as observações que eu tenho que fazer para vocês. A primeira observação é... Deixa eu sair daqui, me botar mais no meio, que aí atrapalha menos a figura, apesar de eu ter ficado na figura ali o tempo todo, né? O vacúolo, pessoal, está na célula vegetal, pode ser chamado também de vacúolo de suco celular ou ainda tonoplasma. Tá? Na célula jovem, recém-formada, é uma segunda observação, eles são pequenininhos, pequenos vacúolozinhos. Depois eles vão se fundindo e formando um vacuolão enorme só, tá? E por isso que o núcleo de célula vegetal, normalmente, ele é mais periférico. Por quê? Porque o vacúolo cresce e empurra o núcleo para fora, tá? E nas células animais, eles podem ser chamados de vacúolo digestivo, vacúolo residual, vacúolo pulsátil ou contrátil, que é a mesma coisa. Então, se for um vacúolo de célula animal, ele não vai ter essas funções. A função vai estar no nome. Vacúolo digestivo, ou seja, vacúolo para digestão. Vacúolo residual, vacúolo de resíduo. Vacúolo pulsátil, porque ele pulsa. É ele que controla a quantidade de água dentro dos protozoários de água doce, tá?
Então é só nos protozoários de água doce que vai ter isso. Então, se tiver 2 nomezinhos, você já sabe que é o vacúolo de célula animal. Mas se for só vacúolo, ou frase inteira, vacúolo de suco celular, ou tonoplasto, que é um nome só também, é o vacúolo da célula vegetal, com essas funções que nós temos aí, tá? Pessoal, teria uma organela a mais que eu não citei para vocês por um simples motivo, tá? Essa organela ela só tem em célula vegetal, se chama glioxissomos, e que é para produzir glicose a partir de outras substâncias. Tá? Isso não existe na célula animal. A gente até consegue fazer a chamada gliconeogênese, produzindo glicose a partir de proteínas e de lipídios, mas é um processo todo complexo e não tem uma organela específica para isso. Tá? Mas na célula vegetal tem. Então, ele pode, a partir da gordura, por exemplo, produzir açúcar sem problema nenhum. Tá? É típica deles, mas eu não botei aqui na listagem porque nunca caiu em prova, mas não quis deixar de falar sobre ela. Certo, pessoal? Tranquilinho? E o nosso último slide dizendo que acabou aqui a nossa estrutura toda. Aí eu posso me aumentar. Vou postar a aula, vou postar logo em seguida o PowerPoint também, para vocês terem, não só através dessa aula, terem o PowerPoint para estudar. E vou postar os exercícios para vocês fazerem. É de fundamental importância que vocês façam esses exercícios. Façam um exercício para ver se entenderam a matéria e poderem tirar dúvidas comigo. E, por favor, perguntem pelo WhatsApp. Eu dei meu WhatsApp para vocês no início do ano, eu dei meu e-mail em cima do início do ano. Eu sei que a gente está nessa quarentena, mas a gente não está se vendo, mas não quer dizer que eu não esteja trabalhando mais para vocês. Eu não estou fazendo aulas mais longas, não estou ocupando os 2 períodos de aula, pessoal, porque essa matéria toda que eu dei para vocês agora, provavelmente eu levaria 2 períodos de aula explicando. Por quê? Porque vocês iriam interagir comigo. Então, o conteúdo que eu estou botando nessas aulas é o conteúdo dos 2 períodos que eu daria para vocês. Porque a gente iria conversar, trocaria, faria pergunta, alguém me diria, mas eu fiz um exercício assim, que diz assim, e todo esse contato nós não estamos tendo. E não adianta eu ficar socando matéria e vocês não me perguntarem nada. Então eu vou postar agora para vocês, logo em seguida, já no grupo, tá? E espero que vocês façam os exercícios e entrem em contato comigo para a gente tirar as dúvidas. Ou fazendo uma live, ou a dúvida pelo Face, ou a dúvida pelo e-mail. Não me importa qual é a fonte que tu queira tirar dúvida, mas eu quero tirar a tua dúvida agora, tá? Tchau, pessoal.